Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 1, vai dizer, capítulo 10, 1 ao versículo 5. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 10, 1 ao 5. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo das nuvens, e todos passaram pelo mar. Versículo 2, e na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. Versículo 3, e todos comeram do mesmo alimento espiritual. Versículo 4, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Versículo 5, mas Deus não se agradou da maioria deles, ou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Vamos orar? Deus, graças eu te dou, muito obrigado. Continua abençoando tua igreja, teus filhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. É isso que nós te agradecemos em nome de Jesus. Pode tomar assento. Glória a Deus. Nós estamos trabalhando, não é? A terceira ou o terceiro bloco de lei, que é a lei moral. Nós trabalhamos isto e trabalhando a lei moral como princípios de vida. Esses princípios de vida faz parte do processo de santificação da igreja. Aquilo que Paulo vai falar no texto de batismo na nuvem. Quando ele fala de batismo na nuvem, ele está falando de um processo de salvação dentro do aspecto santificação. Ou seja, todos nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós estamos nesse processo chamado santificação. E quando nós falamos de santificação, dentro da tônica daquilo que nós estamos falando de princípios de vida. E estão contidos, né, em Êxodo, lá no capítulo 20, dentro da lei, tem esse bloco de lei moral. Ou seja, quem é regido pela lei moral de Deus está vivenciando um processo de santificação. Por que nós estamos falando isso? Porque todas as vezes que a gente fala de lei, a gente tem que entender que Deus instituiu a lei como princípios de vida por causa desta liberdade que Ele deu ao homem, essa liberdade de escolha. E todas as vezes que nós vamos tomar uma decisão, nós vamos tomar pautados na nossa lei interna, que é uma lei inclinada por uma natureza decaída, ou nós vamos tomar uma decisão baseado naquilo que é princípio de Deus para a nossa vida. Aí eu venho falando sobre o princípio sociológico. A sociologia vai dizer que existe um princípio, não é, que é quase que imutável, ou seja, princípio esse que regem as leis, princípios que regem as leis. Então nós temos uma lei da sociedade e nós temos uma lei interna torneada pela palavra. Então, uma sociedade que nós estamos inserindo constantemente estão mudando ou está mudando as regras desta lei. Ora pode e ora não pode. Mas a Bíblia ou a lei que é a Bíblia sagrada para a gente, para a igreja, ela não muda. Então, nós temos que entender que nós somos regidos por esta lei. Muito embora estejamos sujeitos a uma lei, não é, de uma sociedade, mas nós não podemos estar debaixo de uma lei que nos conduz ao pecado. Se a lei nos conduz ao pecado, nós temos que bani-la da nossa vida e ser regido pela palavra de Deus, que é a lei verdadeira do Senhor para a sua igreja. Aí eu venho falando de uma igreja, dando-a como exemplo, de uma igreja dentro da palavra do Senhor, que é a igreja lá de Apocalipse, a igreja de Laodiceia, que ela foi uma igreja que, pelo fato de estar inserida dentro de uma sociedade, ela começou a absorver a cultura da sociedade. Ou seja, é muito bonito
Quando a gente percebe um navio cortando os mares, mas é desastroso a gente ver os mares ou as águas entrando dentro de um navio. É belo, é salutar a gente observar uma igreja impactando uma sociedade com seus valores cristãos. Mas, ao mesmo tempo, é desastroso a gente ver uma sociedade invadindo a igreja, ditando as regras para uma igreja. E é isto que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Só a título de exemplo, olha só. Nós temos uma cidade lá no estado de Pernambuco, chamado Abreu e Lima, não é? Logo depois de Igaraçu. Esta cidade, só para os irmãos terem ideia, 90% dos habitantes desta cidade são crentes. Então você imagine, por onde você anda, vai na farmácia, lá tem os crentes trabalhando. Então, é uma cidade muito abençoada. Por quê? Porque a igreja, ela se ocupou em invadir a sociedade e implantar uma cultura bíblica, uma cultura de Deus. A mesma coisa é a cidade de Anápolis, aqui no estado do Goiás. Anápolis também, um percentual altíssimo são de cristãos. Aí a grande pergunta é, por quê? Porque a igreja invadiu a sociedade. Então, princípios de vida é isto. Princípio de santificação é isto. É a igreja ter a consciência que ela tem uma autoridade sobre uma sociedade, por mais que ela seja desfacelada, por mais que ela seja destruída. A igreja tem esse poder. Se nós entendermos esta verdade, a gente sai. Onde a gente estiver, a gente prega. A gente convida para vir à igreja. Não duvide o que eu vou dizer. Olha, centenas e centenas de jovens que estão hoje nas drogas, eles são filhos de crentes. Eles são afastados dos caminhos do Senhor. Eu estava conversando hoje com uma pessoa, que eu não quero falar o nome, e ele estava falando do filho dele. O filho dele era pastor. Afastou-se, entrou nas drogas e foi preso hoje. Então veja, a gente não pode ouvir uma coisa dessa e ficar inerte. A gente não pode ouvir. Por quê, pastor? Porque a gente começa a se mobilizar quando a coisa começa a entrar na nossa família. Aí a gente começa a se mobilizar, a orar e fazer e acontecer, mas nós temos que entender que a igreja tem uma chamada. Então nós somos regidos por uma lei. E a gente não pode ser regido por lei de uma sociedade. Porque a sociedade, ela tem as suas leis, nós temos que ter cuidado. E eu falei aqui que essa igreja de Laodiceia, olha só, o contexto da igreja de Laodiceia, ela está inserida dentro do contexto da cidade de Laodiceia. Não é? A cidade de Laodiceia, hoje, lá na Turquia, não é? Ali na cidade de Denizli, na Turquia, que era esta igreja de Laodiceia, a cidade era muito rica. Era uma cidade, uma das mais ricas da Ásia Menor. Então veja, por ser rica, então as pessoas começavam a exercer uma influência, inclusive dentro da igreja, com as pessoas que também eram ricas, que pertenciam àquela igreja. Então eles começaram a viver na contramão da lei ditada por Deus. Aí a gente observa aqui em Apocalipse, capítulo de número 3, versos 14 e 18, lá no versículo de número 17. Coloca aí para mim, Amanda. É a Amanda que está aí? Amanda ou a Sara, né? Coloca aí para mim, Apocalipse 3 e o versículo de número 17. Olha só. Então, quem está falando isso aqui não é o povo de fora da igreja, mas eram alguns cristãos dentro da igreja. Ou seja, eles estavam se valendo das riquezas que eles tinham adquirido dentro da própria sociedade. Então, olha o que é que eles estão dizendo. Porquanto dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Segura aí.
Veja, o que é que está contendo aqui o texto? É que essa turma começou a ter uma visão contrária. Você percebe que ainda hoje há crente que a sua luta é ficar rico? A sua maior luta é enriquecer. É ter coisas, ter posses. Mas Deus não chamou a igreja para isso. A igreja pode ficar rica, pastor? Pode. Mas Deus não nos chamou primeiramente para isso. Deus nos chamou para impactar o reino das trevas. É este o chamado de Deus para a igreja. Mas a igreja pode ser próspera? Lógico. Mas a nossa corrida não é para isto. A nossa corrida é para um princípio de santidade e de comunhão com Ele. Porque quanto mais comunhão com Ele tenhamos, mais poder nós vamos ter sobre o poder das trevas. Porque é isto que faz a diferença. Eu conheço grandes agremiações, mas elas não têm poder sobre uma sociedade que está destruída. Somente a igreja. Somente a igreja que pode trazer as boas novas de salvação. Então essa turma está dizendo, eu não tenho falta de nada. O que eu preciso, o meu dinheiro compra. Olha como isso é sério. Tem muita gente confiando, meu irmão, na conta bancária. Agora, o bom é quando você não tem dinheiro e você precisa. Aí você dobra o joelho e Deus manda. O bom da vida é isto. Quando você faz, Deus, eu não tenho. Eu me recordo que há alguns meses aqui atrás, já estou aqui já, alguns meses atrás, eu precisava pagar meu carro. A parcela do carro, 900 e pouco, quase 1.000. E eu não tinha dinheiro. E o carro já estava 7 dias atrasado e a financeira já ligando. Aí eu dobrei o meu joelho e disse, Deus, eu quero te dizer uma coisa que o Senhor já sabe. Eu não tenho dinheiro para pagar o carro. Mas o Senhor pode. Aí quando eu terminei de orar, peguei o carro e fui para a clínica. Atendi 2 pacientes, quando eu olhei um zap. Era um pastor lá de Planaltina, pastor Dário, eu estou rodando atrás de você. Tem como sábado agora você vir dar uma palestra para casais? Eu já vou te dizer, eu tenho 950 para te dar de oferta. O bom é isto. O bom é você viver na dependência de Deus e saber que Deus resolve. E não isso aqui. Eu estou batendo no peito, eu não sinto falta de nada, rapaz, porque eu tenho dinheiro. Aí a Bíblia diz que o Senhor complementa e diz assim, você não sabe, rapaz, que você é um coitado. Você pensa que é alguma coisa, mas você é um coitado. Não somente um coitado, você é um miserável. Sabe essa palavra miserável, ela vem de uma raiz grega miserere, que significa misericórdia, ou seja, você não é alvo da minha misericórdia, você é miserável. Aí ele diz assim, você é pobre, você é cego e você é nu. Olha aqui para mim, tem assim, irmão, olha, assim, dentro das igrejas, achando que é muita coisa, mas é miserável, é cego, é pobre e é nu, achando que pode, até querendo ditar regras, querendo dizer que como as coisas devem ser, por quê? Porque tem dinheiro. Vá para o inferno, rapaz, com o seu dízimo, porque quem manda aqui é o Senhor. Quem manda aqui é o Senhor. É Deus quem manda na igreja, porque a igreja é dele. Mas olha aqui para mim, mesmo diante de tudo isto, a Bíblia diz que Deus é um Deus misericordioso. Ele é um Deus compassivo. Ele é um Deus que alcança, é um Deus que diz, eu abro a porta para que você entre. Passa aí o versículo de número 18. Aí ele vai dizer assim, ó, eu tenho um conselho para você. E esse conselho, deixa aí, tá? É Amanda ou Sara? É Sara. Deixa aí. Ele vai dizer, aconselho de que de mim compre primeiro o quê? Primeiro o quê? Ouro refinado
no fogo. Deixa eu falar isso aqui, falei semana passada. Quando ele fala de ouro refinado no fogo, ele estava contextualizando o que, pastor? Na cidade de Laodiceia tinha um culto ao imperador. E quando este culto ao imperador acontecia, todo mundo se prostrava diante deste culto. Até alguns crentes laodiceanos se curvavam. Agora, por que, pastor? Porque quem não se curvasse sofria perseguição. E sofrer perseguição do imperador não é boa coisa, porque eu posso morrer, a minha família pode morrer. Então, para não morrer, eu me curvo diante deste culto para adorar ao imperador. Mas olha aqui para mim, se tu não der glória e misericórdia, tinha aqueles que não se curvavam. Tinha aqueles que não aceitavam, e por não aceitar, começava a passar por perseguição, aí passava pela perseguição, mas tinha um Deus que os livrava, tinha um Deus que os guardava, tinha um Deus que estava com eles. Aí Deus estava dizendo: vocês podem comprar um ouro refinado no fogo. O que significa isso? Vocês vão passar pela prova, mas eu vou passar com você, eu vou passar com você. Não adore a outro Deus, somente me adore. Nós estamos vivenciando uma época, permita-me falar isto. Nós estamos vivenciando uma época que muitos líderes, e falo isso com muita propriedade, sem medo, estão ensinando a igreja que a igreja não sofre. Se você está passando por prova, tem alguma coisa errada. Não admite mais crente passar por prova. Mas tem uma coisa, Tiago disse que a gente só é aprovado se for provado. E quando Deus permite ou nos prova, Ele nos prova não para nos reprovar, nos prova para nos aprovar e para nos levar para o céu. É por isso que ele disse diante de Satanás lá em Zacarias: este é um tição tirado do fogo. Sabe o que significa isto? Passou pelo fogo e está vivo, passou pela prova e está vivo. Esta prova vai passar, esta prova vai passar, e depois que esta prova passar, nós teremos uma bagagem em Deus e uma comunhão com Deus maior. É isto que Deus quer falar para a igreja, é isso que Deus quer falar. Então nós não vamos nos acovardar diante das provas da vida. Pastor, e se morrer? Tem um céu que nos aguarda. Tem um céu que nos aguarda. Tem um céu que nos aguarda. É por isso que quando Pilatos disse para Jesus: você não sabe que eu tenho poder de lhe soltar e poder de fazer com que você morra? Ele disse: você se enganou. Até aqui eu fiquei calado. Só quem tem poder sobre mim é o meu Pai. Só quem tem poder sobre a igreja é o Deus desta igreja. Mas olha só, aí ele disse assim: não somente ouro refinado, mas eu dou também outro conselho. Compre de mim o quê? Vestes. Para quê? Para que te vista. Olha aqui, eu tenho que contextualizar, ouça-me. A cidade de Laodiceia era uma das cidades que tinha a maior empresa, ou empresas de vestuários. A igreja de Laodiceia, por ser uma igreja que tinha muitas pessoas abastardas, andava, meu irmão, na etiqueta, andava no fino linho, andavam, que misericórdia. Então eles começaram a achar que era isto que os fazia bem diante de Deus. As vestimentas por fora. Vocês estão entendendo? A vestimenta por fora. Olha aqui, deixa eu falar aqui uma coisa para que você entenda o que Deus quer falar conosco. Veja só, preste bem atenção. Se você pode se vestir bem, você vista. Irmão, se tem um pastor que gosta de paletó, ele é o segundo, porque primeiro sou eu. Se eu pudesse, eu dormia de paletó. Não, eu gosto demais de paletó. Um dia eu vou ter feito Francisco aí uns 10. Um dia eu vou ter. Não, eu acho muito elegante paletó. Pastor com paletó.
Isso muda alguma coisa, pastor? Não, mas para mim muda, eu gosto. Gosto. É elegante, um pastor de paletó, domingo aqui, zumbeiro, tudo de paletó. Eu acho bacana. Só que tem um porém. Não é esta veste que vai fazer a diferença. Por quê, pastor? Olha só. Lá no capítulo de número 5 do segundo livro dos reis. Não precisa abrir não, tá, querida? Fica tranquilo. Segundo livro dos reis, capítulo 5. A Bíblia vai falar de um homem que ele era descrito, olha só, como capitão do exército da Síria. A Bíblia vai descrevê-lo como sendo um homem através do qual Deus deu várias vitórias à Síria. E olhe que a Síria era o principal inimigo da nação de Deus, do povo de Deus. Mas Deus tinha um segredo com ele. E qual, pastor? Oxe, eu sei. Deus gostava dele. Este homem, ele era um grande general diante do seu senhor. Esse seu senhor aqui era o rei. Era o geral. Este homem aqui, ele era um homem de respeito e de muito valor. Mas você percebe que o texto diz assim, porém, era leproso. Está entendendo? Porém, era leproso. Agora, só quem sabia que ele era leproso eram as pessoas que estavam no seu raio de ação imediata, no caso, esposa, talvez filhos. Por quê, pastor? Porque aquela lepra não era uma lepra contagiosa. Porque se fosse contagiosa, ele estava em uma cidade, um leprosário. Porque quem era leproso em Israel tinha que ser afastado e ficar lá numa cidade de leprosos. Essa lepra aqui não era contagiosa, mas era esteticamente horrível. Mas você percebe que ele era um general? Ou seja, ele se vestia. Então ele estava vestido de general. Quem passasse por ele, continência. Mas se tirasse a roupa, via a lepra. O que Deus está dizendo para essa cidade de Laodiceia? Que compre vestes. Lá em Apocalipse 13:18, compre vestes brancas. É Deus dizendo, não viva de aparência. Não viva de aparência. Porque não é o teu paletó que mostra que tu és. Mas aquilo que é essência, ou seja, a população estava bem vestida, a população da igreja, mas por dentro estava podre, a alma estava desnuda. Aí Deus está dizendo, eu tenho para você vestes brancas, para que você se vista. Essa veste branca significa a veste da santidade. É isto que faz a diferença. É isto que faz a diferença. Os irmãos estão entendendo? Então vejam, nós não podemos viver de aparência. Por quê, pastor? Porque aquele que é Senhor, ele sabe quem é Dário por dentro. Ele sabe. Ele sabe qual é o meu comportamento quando eu não estou na presença da igreja, que eu sou um dos pastores. Então é isso que Deus está dizendo. Quem olhasse para a igreja de Laodiceia por fora, viu uma igreja linda, bem vestida, elegante. Elegante. Mas ele está dizendo, esta roupa não serve. Esta roupa de aparência não serve. Eu tenho vestimentas brancas. A vestimenta da santidade. É Deus dizendo, eu quero mudar a sua vida. Eu quero mudar a sua vida. Você vai continuar usando vestes lindas por fora, porque eu vou te dar condições. Mas as vestes que vai significar para mim, são as vestes da alma. Porque eu vou tratar para a honra e a glória do meu nome, em nome do Senhor Jesus. Aí quando a gente veste essas vestes, a gente começa a ver uma diferença. A gente começa a ficar mais alegre.
A gente começa a ficar mais leve. A gente começa a ficar mais tranquilo diante de Deus. Naamã, ele estava bem vestido. Aliás, a sua veste por fora eram vestes de autoridade. As pessoas se curvavam diante dele. Aí você percebe que Deus vai realizar um grande milagre na vida dele. Você consegue perceber que a ordem dada através do profeta Eliseu é que ele fosse mergulhar no rio. Percebe? É tão interessante isso que ele disse: porventura não tem lá na minha terra rios muito mais belos, mais saudáveis do que aqui? Sabe o que significa isso, Rai? É que aqui eu vou ter que me despir para todo mundo. E todo mundo que me conhece, porque sabem a minha fama. Lá eu poderia ficar recluso e ninguém via. Aí ele vai ter que tirar as vestes. Você já imagina Deus falando para a gente? Dizendo assim: eu quero tirar essa capa sua, Dário, eu quero tirar. Se você tiver coragem de tirar, a minha glória vai aparecer na sua vida. Se você tiver coragem, porque para mim você não pode mentir. Porque as pessoas, quando olham para você, olham a patente, a general. Mas você precisa tirar. Mas se eu tirar, todo mundo vai ver o que tem aqui embaixo. É para todo mundo ver. Por quê? Porque eu quero que todo mundo veja como você é. Para que você mergulhe e saia como eu quero que você seja. Se nós tivermos a coragem de tirar essas vestes que um dia nós colocamos, para quê, pastor? Talvez para nos defender até de nós mesmos. Porque eu não quero que as pessoas saibam das minhas fraquezas. Eu não quero que as pessoas saibam dos meus medos. Eu não quero que as pessoas conheçam as minhas fragilidades. Eu não quero que as pessoas saibam nada acerca de mim. Eu só quero que elas vejam como eu entro na igreja, eu entro no templo, bem vestida, elegante. Eu só quero que elas vejam isso, porque aquilo que está por baixo, deixa eu levar e voltar para casa com ela. Aí a gente vai e volta, passa meses e a gente vai e volta e nada muda. Aí Deus chega e diz: hoje eu quero te dar um conselho, que você compre de mim vestes que vai mudar a tua história. Veste que vai mudar você por dentro. E se você deixar eu mudar você por dentro, o exterior vai mudar, a história por fora vai mudar. Eu preciso que você aceite as vestes que eu tenho, e não as vestes que você, Dário, inventou para você. Se você tiver coragem de tirar essas vestes que você inventou, que você criou, e que é até bonita quando as pessoas olham para você, eu vou lhe vestir com vestes brancas, com as vestes da santidade, com a veste de glória, e por onde você passar vai fazer a diferença. Por onde você passar, as pessoas vão lhe ver de forma diferente, e a minha glória vai descer sobre a tua vida. Eu quero te dar um conselho, eu tenho vestes para você. Sabe o que é que Deus está dizendo? Ele não quer mais que sejamos miseráveis. Ele não quer mais que a gente esteja nu. Ele não quer mais essa pobreza existencial sobre nossas vidas. Nós precisamos mudar. E quando a gente muda essas vestes, a gente para de estar culpando todo mundo pelos nossos fracassos. A gente para de estar apontando as pessoas como se fôssemos mais santos. A gente para com tudo isto. Por quê, pastor? Porque agora são as vestes daquele que está nos vestindo. Vestes brancas, vestes brancas, vestes brancas. As vestes da santidade. Deixa eu terminar. Mas ele dá um outro conselho. Qual é o conselho que ele dá? Colírio, vai lá. Qual o texto? Diz assim, colírio. Vamos lá, colírio. Olha aqui para mim. Você está lembrado que tem um texto na Bíblia que diz assim:
A candeia da alma são os olhos. Percebe? A maneira como eu enxergo a vida, enxergo o outro, enxergo a mim, faz toda a diferença. Se eu tenho uma visão distorcida de mim mesmo, eu não olho para o outro com a visão legal. Eu também olho distorcido. Se eu sou um camarada que sou traidor, eu olho para todo mundo como traidor. Aí eu sou desconfiado. Mas vamos para o contexto. O contexto da igreja de Laodiceia é que havia uma escola de medicina lá em Laodiceia. E eles haviam desenvolvido um colírio que tratava até questões de cegueira. Olha o contraste. Eles tinham um colírio para os olhos, mas eles eram cegos. Já viu aquele adágio popular? Casa de ferreiro, o espeto é de pau. Como é que pode? Tu está querendo corrigir todo mundo, mas tu não te corrige. Tu aponta todo mundo, mas tu não olha para você. Aí o Senhor está dizendo, eu quero te dar um colírio. E isto aqui é muito importante, porque isso aqui, deixa eu correr para terminar. Primeiro, esse colírio aqui trata-se de um dom, ou seja, uma operação espiritual. Quando a gente começa a usar esse colírio, a ação iluminadora do Espírito Santo, ela começa a trazer para nós discernimento espiritual. A gente começa a olhar e começa a discernir espíritos no reino espiritual. A gente não está jamais andando como cego. A gente sabe quando o diabo está agindo na nossa casa. A gente sabe quando o diabo está cercando para nos dar uma rasteira. A gente começa a enxergar na ótica do Espírito aquilo que está acontecendo. O colírio oferecido por Jesus permite que os olhos espirituais se tornem luz para a nossa alma. Eu quero esse colírio. Eu preciso desse colírio. Por quê, pastor? Porque senão minha alma vai estar em trevas. Olha o que é que diz o Salmo 119, desvenda os meus olhos, Salmo 119, versículo 18, desvenda os meus olhos para que contemple as maravilhas da tua lei. Deus precisa desvendar olhos de muitos cristãos, inclusive de mim. Por quê, pastor? Porque é isto que faz a diferença. Para terminar, Amanda aí, ou Sara, coloca aí. Primeiro, capítulo 7 do livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, vamos ler versículos 54 e 55, vamos ler? Para a gente finalizar. Atos capítulo 7, versículo 55, 54 e o versículo 55, vamos lá. É bem depois do 1, Sarinha. Isto, 54, vamos ler? Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e o quê? Rangiam os dentes contra quem? Diga, os crentes da Batista Livre Acesso. Versículo 55. Isso aqui faz a diferença, irmão. Isso aqui é colírio. Eu quero esse colírio. Eu quero esse colírio. Deixa eu falar aqui uma coisa, irmão, que o Espírito de Deus manda eu falar. Nós não temos que estar brigando contra ninguém. A gente não tem que estar se justificando para ninguém. Deixa quem quiser ranger os dentes. Deixa quem quiser dizer que tu não vai para o céu. Aí a Bíblia diz no versículo 55, isso aqui é quem tem colírio para a alma é sarada. Aí o texto diz, mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu. Irmão, quem tem colírio de Deus, vê a glória de Deus, vê a glória de Deus. Ele vê a glória de Deus e Jesus em pé, à direita. Você pode imaginar isso? Isso aqui é uma sentença de Estevão.
Estevão já vai ser apedrejado. E enquanto a turma pensava que ele estava se lamentando, ele estava olhando para o céu. Ele estava olhando para o céu. Esse é o segredo do colírio. Deus quer nos dar colírio para a honra e a glória do seu santo e eterno nome. A Bíblia diz que ele, olha que coisa linda, irmão. Eu estou falando de algo inacessível, que é a glória de Deus. Algo não imensurável. Não mensurável. A glória de Deus é subjetiva, tu não pega a glória de Deus, mas o texto diz que Deus revelou para ele a sua glória. Oh, aleluia. Sabe o que é que eu estou pregando aqui, finalizando esse estudo, depois de quase 15 mensagens? Sabe o que é que eu estou finalizando, dizendo aqui? Quem recebe colírio de Deus, quem aceita esse conselho para ter o colírio de Deus, nós não precisamos ver nada, irmão. Tem crente querendo ver muita coisa, querendo ver a vida dos outros, tem muitos crentes querendo ver a vida do pastor, tem muita gente querendo ver isso, aquilo, outro. Não, o que nós queremos é ver a glória, a glória, a glória, é ela que faz a diferença na nossa vida. Aí o texto diz que ele viu a glória e viu Jesus. Agora vê o versículo 56. Fica de pé. Fica de pé. Imagina os inimigos jogando pedra. Aí ele grita e diz: eis que vejo os céus abertos. Agora presta bem atenção. Presta bem atenção. O versículo 55 é algo que ele vê, mas os seus acusadores não vê. Imagina, jogando pedra em Estevão, e Estevão sorrindo. A pedra batia, o sangue descia, e ele sorrindo. E as pessoas, por que é que você está sorrindo? Aí ele solta o segredo: é que eu estou vendo a glória. Eu estou vendo a glória. Levanta a tua mão para o céu, levanta a tua mão para o céu. Levanta, fecha teus olhos. Deus quer mostrar a sua igreja os céus abertos. Deus quer mostrar a sua igreja os céus abertos. Deus quer mostrar a sua glória, ainda que tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, mas Deus quer mostrar a sua glória para nós. Crente, irmãos, tem uma saída. Qual é a saída? É olhar para cima, não olha para os lados, que você pode ser vencido pelas ondas e afundar as águas, mas de onde vem a glória, de onde vem a providência, de onde vem a graça de Deus que te sustenta, que reforça o teu espírito, que te anima. É esta glória que dá força para a igreja caminhar. Eis que vejo os céus abertos. Feche seus olhos e levanta a tua mão e adora a Deus.